Olá, eu sou a Jéssica Martins, acadêmica profissional da área da saúde. Estamos começando nosso primeiro podcast aqui no canal Pode Saúde, que conta com o apoio de nossos integrantes acadêmicos em fisioterapia, farmácia, odontologia, biomedicina, além de alguns professores. Um abraço especial para a professora Larissa e a professora Alana, que estão nos assistindo aqui ao vivo. Esse é o nosso primeiro episódio do Pode Saúde. E nós somos um grupo de estudo, estamos aqui para abordar temas da saúde relacionados a patologias raras, né, que são cercados de preconceitos, uma vez são poucos abordados aí na mídia. Sejam muito bem-vindas, estamos aqui com a integrante Bianca. Boa noite. Com a Brenda, e aí, Flávia galera? e Cecília. Boa noite. Hoje vamos abordar sobre a displasia cleidocraniana. É uma malformação da clavícula, né, ou do crânio. Eu acho muito legal a gente trazer esse assunto, né, por ser por ser uma doença rara, a gente trazer isso porque também com o lançamento da 4ª temporada de Stranger Things, que tratou dessa doença, falaram na primeira temporada ainda, com o ator Gaten Matarazzo, que interpretou Justin na série. Ele tem displasia cleidocraniana na vida real e ele traz isso para a série como uma forma de mostrar, até que ele sofre bullying na série por não ter os dentes, por se movimentar, pela movimentação do ombro que ele faz para frente. E eu acho muito interessante a gente trazer isso. Na 2ª temporada ele já está com os dentes e com o aparelho. E também na vida real, né, ele traz abordagens sobre essa doença que ele tem, falando sobre o tratamento, qual foi o tratamento que ele fez. Então, eu achei muito interessante, como eu sou uma viciada em série, eu achei muito interessante a gente trazer essa doença. E é comentada, né? Eles comentam isso na série, assim, de uma forma, vamos falar assim, natural. Foi muito comentada isso, por causa da série também. Na 4ª temporada também, ele volta a falar, né? Quando o Steve lá fala sobre... eles estão fazendo alguma coisa lá dentro do carro e ele vira para ele e fala assim, olha, eu tenho olhos, o que eu não tenho é clavícula. Então, ali já dá para a pessoa que conhece sobre, né, já liga um pontinho ali falando sobre... O bom também é que a série mostra a evolução dele, né? Exatamente. Ele na série já tá com os dentinhos certinhos. Ele fala minhas pérolas também de ser um ator. Isso, não impede ele de trabalhar, né? Não é uma coisa. Vamos ver que aquele capítulo? prejudica. Tem um capítulo interessante, né, que ele sofre bullying lá no primeiro episódio. No primeiro episódio. Podem vir, senhoras e senhores. Podem vir comprar seus ingressos pro show de horrores. Quem vocês acham que vai ganhar mais dinheiro no show? Meia-noite? Cara de sapo? Ou sem dentes? Eu diria os sem dentes. Eu te disse 1 milhão de vezes. Meus dentes estão nascendo. Se chama displasia cleidocranial. Eu te disse 1 milhão de vezes. Faz o lance do braço. Faz, aberração. Cara, isso nunca deixa de ser nojento. É interessante que esse trecho, né, ele aborda o Dusty, né, que ele como ator tem a doença. E ele também sofre o preconceito, né, pelas crianças. E esse preconceito representa a má informação, não só social, como também de profissionais da saúde. Porque o Dusty, ele teve diagnóstico precoce, né? Mas tem várias pessoas Que descobre que têm o tardiamente, diagnóstico né? tardio justamente por essa falta de informação, principalmente de médico, de pediatra, né? A gente pode notar até na voz dele, né? Uma dificuldade na fala, né? Isso, Ela por fala isso um que a pouco falta de fanha, dente. né? Algumas pessoas que possuem displasia precisam fazer acompanhamento com fonoaudióloga por conta dessa fala que acaba atrapalhando um pouco ali no dia a dia, né? Isso mesmo. E essa doença ela vai afetar entre 1 milhão de pessoas, ela afeta uma. É muito rara. Raríssima, né? Nem ganha na loteria. Uma loteria meio... Essa doença também possui alta penetrância. Essa alta penetrância significa que quando a doença possui alta penetrância, ela tem um grupo característico de sintomas. Então, no caso da displasia, as pessoas que a possuem têm um grupo característico de sintomas dela.
ela não tem predileção por raça ou sexo e é uma doença genética e hereditária. Mas também não é necessariamente hereditária, porque a pessoa pode desenvolver essa mutação genética e ser o primeiro da família a possuir a displasia. E ela é um distúrbio congênito raro, né? Ocorre só durante a vida intrauterina. Isso. Então, assim, a pessoa que tem essa DCC, né, ela vai ser vista, né? Fala assim, olha, já nasce com isso. Então, assim, é diferente de outras pessoas que têm outra doença, mas nem é perceptível. A DCC, ela vai ser perceptível. Por isso, né, essa alta penetrância. A gente pode ver no ator também que ele continua a vida dele normal. Normal. Impediu ele, não sei direito. Um empecilho na vida, né? E a DCC ela é causada, gente, por uma mutação genômica. A mutação ela é uma alteração no material genético, né? Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, ela tem alteração no cromossomo, então ela vai ter trissomia no 21. Já a DCC, ela é genômica, ou seja, vai ocorrer uma alteração lá nas bases nitrogenadas do DNA, né? O genoma humano ele é o conjunto total de DNA, ou seja, ele está presente em cada uma de nossas células. Ele é constituído por vários genes, né? Então, o gene ele é um trecho específico do DNA. Por que eu estou falando isso? Porque o gene ele vai ter a informação, né, para produzir RNA e proteínas, né? Que são responsáveis pela informação que aquela proteína vai ter. Isso. Eles também são formados por exons e ínsons. Os exons são as regiões codificadoras, né? Ou seja, vão ser a partir deles que vão ser traduzidas as proteínas. Eles também são características que herdadas geneticamente. Por exemplo, um casal que não tem a doença, ele vai ter um filho que vai ter um gene que vai ser responsável pelas características que eles vão herdar as características do pai e da mãe. Quando a criança ela tem alteração no gene, né? O gene vai ter informação alterada. Então, ele, por exemplo, no caso da DCC, ele vai ter um exemplo de informação, seria a testa e o queixo proeminentes, né? Mais alterado aí. Dominante, né? Ele vai ser Uma parte mais saliente. Uma característica. Uma característica clínica dele. As mutações no gene RUNX2, elas são herdadas por um padrão de herança, que é autossômico dominante. Por quê? Porque vai ocorrer lá nos cromossomos somáticos, né? Que não é o cromossomo sexual, os somáticos. Não é o que vai definir o sexo da criança. Isso. Né? E é dominante porque apenas com uma única alteração genética, o paciente já consegue expressar as características da DCC. Entre vários, né? Pode ter vários cromossomos ali, basta um para ele vir com essa DCC. A título de curiosidade, né? Um casal, por exemplo, que os dois têm a DCC, o filho vai ter 100% de chance de ter a DCC. Ou um casal que somente um tem a DCC, eles vão ter 75% de chance de ter o filho com a doença. Por isso que é dominante, né? Hereditariedade. Esse gene RUNX2, ele vai codificar a proteína também chamada de RUNX2. E essa codificação ela vai acontecer através das bases nitrogenadas, né? Então, os aminoácidos ali, eles são formados por essas bases nitrogenadas. Então, quando vai fazer o agrupamento dessas bases, são formados os códons. E os códons, justamente, vai tá ali codificando a cada proteína que for ocorrendo através da formação dos aminoácidos. As proteínas são formadas pelos grupamentos de aminoácidos através das ligações peptídicas e diferentes grupamentos de aminoácidos geram proteínas diferentes. Então, a proteína RUNX2, ela vai ser um fator de transcrição. Então, ela vai estar, né, o pedaço do gene lá, o RUNX2, o gene, vai ser transcrita, né? Então o RNA mensageiro vai pegar essa mensagem lá do gene RUNX2, que vai transferir para o ribossomo, vai levar lá para o ribossomo, onde vai produzir
essa proteína é alterada, né? Então vai ali acontecer já dessa proteína já sai alterada, porque o gene, quando foi fazer a transcrição, já estava alterado. Como esse fator de via de transcrição. E essa proteína alterada impede a diferenciação das células tronco mesenquimais em osteoblastos e condrócitos. E os osteoblastos são células responsáveis pela formação de osso e os condrócitos são células que ajudam a formar cartilagem. Então, assim, faz real sentido com os sintomas da displasia cleidocraniana. Uma vez que se há, né, a alteração no gene RUNX2, que inclusive, né, ele está localizado lá no nosso cromossoma 6, no braço P, né, na região 2 e banda 1, que é bem específico, ou seja, se ocorre essa alteração no RUNX2, vai ocorrer a alteração de informações, que também vai afetar lá na proteína, onde vai dificultar a diferenciação, né, das mesenquimais em osteoblastos. Então, por isso que, como os osteoblastos, que a Bia falou, né, que é responsável pela formação óssea, então, por isso que tem essas características, principalmente no osso do paciente com displasia. Como falando das proteínas, né, dos agrupamentos, então, assim, os aminoácidos, conforme eles forem agrupando, eles podem estar agrupados de uma maneira e ele pode estar em outro local, em outra posição. Ele mudando de posição já vai mudar a função daquela proteína. Então, é onde está pegando ali sobre a RUNX2, né? Ela vai estar com essa alteração, então vai produzir aí a malformação especificamente na clavícula e nos ossos do crânio. Resumindo, né, a DCC ela vai causar essa desordem esquelética, né? Vai ocorrer aí a malformação óssea, dos dentes também, né? Então, também é uma forma de diagnóstico, né? Exatamente. Esses sinais. Uma das principais características mais visíveis da displasia é os dentes supranumerados, a falta deles também, a escoliose também, porque ela afeta a coluna vertebral, então a escoliose também é algo visível. A escoliose é uma malformação, né? Desvio na coluna. E também a ausência da clavícula, como é tratado no personagem Just, e também os dentes supranumerados. Isso, e também o formato, né, do crânio crânio, isso. A baixa estatura desse paciente, o céu da boca mais alto. Também tem o retardo do fechamento das fontanelas, que são as famosas moleiras de bebê, também vai ter esse atraso na formação delas. O crânio branquicefálico, que é a região de trás mais larga, né, mais proeminente. A má formação do crânio devido à junção das suturas cranianas antes da... Não estarem bem desenvolvidas. Sim, isso. Também o do crânio branquicefálico, que é a má formação do crânio devido à junção prematura das suturas cranianas, que são responsáveis por juntar as placas cranianas. E também o diagnóstico normalmente é dado pelo pediatra. Por quê? Porque como essas características são muito presentes na criança, então eles veem já a falta dos dentes, o nariz achatado, a testa mais larga. Então isso já traz uma curiosidade nos pais que levam para o pediatra, e o pediatra passa para determinada área, como o fonoaudiólogo que foi falado, o fisioterapeuta, o dentista. Então aborda várias áreas da saúde para tratar uma mesma doença, que é a displasia. É um diagnóstico multi-interdisciplinar. Isso. Vai ser um diagnóstico geral ali da área da saúde, né? Vai ter também a entrada do nutricionista, né? Sim. Tem uma youtuber que ela conta sobre a vida dela, né, pessoal. E lá ela fala sobre o diagnóstico do filho dela, que foi precoce, porque foi
Mas assim, precisou passar por vários processos, por vários diagnósticos errados, né, para depois ela ter o diagnóstico da displasia. Só para depois ela teve diagnóstico de microcefalia, que foi na época que teve né, chikungunya, microcefalia. Sobre e aí, como ela teve diabetes gestacional, o filho dela nasceu gordinho. Mas ele nasceu prematuro. Então, como o crânio dele estava de acordo com a idade, que ele estava com 42 semanas, a médica achou, devido à alteração no crânio dele, achou que ele teria microcefalia. Mas como tem que fazer vários exames, né, para depois começar o tratamento, aí lá na frente descobriu que ele não tinha. Logo depois ele continuou com a alteração na face e ela ia em outros médicos, né, e eles não sabiam dar o diagnóstico, falavam que a criança estava tudo ok. Aí deram outro diagnóstico de hidrocefalia nela. Depois, lá na frente, a partir de outros exames, viram que não tinha líquido, ele não tinha hidrocefalia, né? Aí, só a partir de um dia que ela viu uma diferença na clavícula, que ela levou ele ao ortopedista e ele tinha a clavícula, só que ela estava fraturada bilateralmente, né? E aí ele encaminhou ela para um neurocirurgião. Aí ele relacionou a moleira aberta e com o outro diagnóstico da clavícula, né? E deu um pré-diagnóstico para ela. Nem de foi DCC. um diagnóstico certo, assim, certeiro. Tipo assim, isso e pronto. Depois ele encaminhou para uma geneticista, que aí ela deu o diagnóstico, que aí fez aquele exame de genético, né? E aí que fizeram o diagnóstico dela, mas ela precisou passar por várias fases. Também pode descobrir pelo raio-x, né? Porque dá pra ver a diferença se tiver escoliose, se tiver a falta da clavícula. Então, pelo raio-x também é uma forma de diagnosticar. Bem preciso, né? Eu acho que assim, devia entrar de primeiro, assim, com o raio-x, né? Pra ver onde tá afetando mais. Mas já entrando aqui na parte, vamos já falar assim que nenhum tratamento é um padrão, né? Cada paciente vai ter um diagnóstico diferente. Muitas das vezes o paciente não vai apresentar essa doença porque realmente não atrapalha a vida dele. Igual, na série mesmo eu não sabia que ele tinha essa doença. Dependendo do paciente, às vezes não vai atrapalhar, né? Mas muitas das vezes tem casos também que o diagnóstico vai ser tardio. Igual dessa youtuber que você falou, ela teve que passar em vários, né? Para descobrir o diagnóstico em si, né? Aí tem outros pacientes que já alteram, né? Que é a questão dos dentes supranumerários, que aí tem que ter um tratamento específico. No caso aqui, eu trouxe um caso clínico que fala exatamente sobre isso, sobre os dentes supranumerários. De uma criança de 11 anos que tinha DCC, né? Que tem a DCC. E ela tinha os dentes supranumerários. Era um caso assim, né, extremamente, tipo, a mãe dela foi descobrir com 11 anos. Nossa, então, muito tarde. Ou seja, tardio, né? Então não teve aquele cuidado desde o início, isso, não teve aquele... Sim. Aí ela entrou primeiramente com o dentista, né? Foi um tratamento com o dentista, aí deu o diagnóstico dos dentes supranumerários. O que é esses dentes supranumerários? É uma anomalia do crescimento dos dentes. Cresce demais e não tem espaço. Na verdade, cresce vários dentes, né? E alguns, tipo assim, fica os da boca, tem os da boca, os de leite, que a gente fala, e vem os outros, só que o de leite não cai. Então, continua aqui. Ou seja, a famosa vai encavalando os dentes, né? E aí vai, isso. Aí aqueles dentes vai o quê? Precisar de espaço. Muitas das vezes não, essa paciente mesmo aqui apresentou uma mordida torta, né? Então ali já altera toda a face, né? Fez uma adaptação para quê? Para vir aqueles dentes, porém, né, por conta da displasia não se desenvolveu corretamente. E nesse caso aqui, a paciente foi diagnosticada com isso e o que foi indicado fazer? A cirurgia ortognática. O que é essa cirurgia? Vai corrigir a mandíbula e o maxilar. Por conta de que os dentes precisaram de espaço, sim. A mordida dela ficou torta, então o corpo vai fazer uma adaptação. Se for ficar torta. Na fisioterapia, a gente fala aqui que na mandíbula a gente tem uma articulação, é a única articulação móvel do crânio, que vai permitir a mastigação, a fala também. Então, vai afetar essa articulação.
É uma síndrome que vai afetar. A mandíbula é com a protuberância a mais, né? Muito para frente ou muito para trás. A maxila também mais pegando ali o céu da boca, né? Mais estreitinha. Então, por causa disso, que vai ter essas mudanças na mandíbula, na maxila. Isso pode atrapalhar a fala também. E essa cirurgia, ela vai acarretar o quê? Ela vai fazer com que o maxilar volte pro lugar, porque como o ator mesmo, né, ele tem a carinha assim meio torta, e essa cirurgia vai fazer voltar ao padrão facial normal do paciente, para não Isso envolve ocorrer. também até a autoestima da criança, né? Sim. Então, ali no futuro, quando estiver crescendo mais, já é importante. Também é importante, né? Vai perceber que ele é diferente. Além Isso. da força, até se ele nem perceber, as outras crianças vão falam, perceber. "Você é Bullying, ascendente." né? O famoso bullying. Aí é importante também essa criança tá tendo um acompanhamento com um psicólogo. Para não deixar essa criança tão retraída, né? Então, assim, nossa, mas por que eu sou tão diferente assim? Nossa, será que é contagioso, entendeu? Então, exatamente, a pessoa... É interessante que quando o paciente ele tem o diagnóstico precoce, já sabe que na maioria dos casos, os dentes de leite não caem. Aí tem que fazer a extração do dente de leite, né? E aí onde prejudica, né? Os dentes permanentes nascerem. E também, quando se fala em dentes extranumerários, ele vai nascer mais do que o normal. Então, na maioria das vezes, o tratamento é extração dos dentes a mais que se tem e também a exodontia, né? Que é empurrar os dentes para baixo para ele, além da exodontia, né? Um tratamento aí junto com aparelho, talvez, na maioria das Até que vezes. o ator, ele na série, quando nasce os dentes dele, ele precisa usar aparelho. Até que foi uma coisa que eu fiquei me perguntando, mas ele não tinha dente. Nasceu dente, já pôs aparelho? Alguns também preferem fazer o tratamento de pôr prótese, né? O protocolo é extrair todos os dentes e colocar essa prótese, né? Para ficar certinho, mais harmônico também. Tem muitos pacientes que têm... Foi a cirurgia ortognática e a extração dos dentes. A extração dos dentes, todos os dentes. E devido a essa alteração gênica, né? Que é logo no osso, tem muitos pacientes que têm fraqueza, então tem que fazer suplementação óssea. Calcificação dos ossos. Né? Falta cálcio. Porque querendo ou não, o paciente nem anda, né? Sem um cálcio. Cálcio é importantíssimo. Então vai ter um acompanhamento nutricional, fisioterapeuta, se o paciente tiver uma disfunção na articulação, uma lesão. O que a gente observa é que, por exemplo, a moleira e o problema da clavícula, que às vezes é a falta dela ou a má formação, são um dos sintomas que não precisa de tratamento, né? Que não altera nada na vida da Exatamente. pessoa. Não. E porque não tem um desconforto, até que o ator, ele fala que ele mexe tranquilo, não tem dor, não tem nada. Exatamente. Que a pessoa olha ali e pensa, nossa, mas... A pessoa olha e fala, nossa, mas é tão frágil, né? Mas não tem, assim... E aí ele, justamente pra isso, ele, nossa, eu tenho que mostrar, vou ter que falar que não é isso. Não é essa coisa tão... Terapia pra quem tem. Exatamente. A série vai falar, mas ele vive normal, porque não Por que eu não vivo normal? Participando da série ajudou muitas pessoas que possuem a displasia, que às vezes se sentiam mais retraídas. Achado, Onde ele Deu chegou. muita visibilidade. As pessoas... Muita gente descobriu... Eu mesma descobri a doença nessa série, quando lançou. A gente fica... fatos curiosos, né? Tipo assim, por eles terem abordado É isso, né? importante essa integração de pessoas que possuem certas doenças, né? Visivelmente, como um ator. Ainda mais a Netflix, né? E hoje nós temos um convidado especial, Matheus Aquino, gente, que ele tem um canal aí no YouTube que ele faz a comparação dele com o Dust, né? Eu acho muito legal, muito bacana. Ele ter aceitado essa entrevista com a gente. A gente vai conversar um pouquinho com ele, porque é mais interessante, né? Você vê a experiência. Da experiência realmente de quem tem, né? Isso. Conversar com alguém que possui. Ele De sabe alguém a que parte possui. teórica. Ele tá vivendo aqui. Ele vai trazer exatamente. pra gente do que ele passa. Vou mandar um alô pra ele aqui, pra ele atender a gente.
Bom, pessoal, vamos chamar o Matheus Aquino aqui agora. A gente vai ter um papo legal com ele. Possui a displasia cleidocriniana, então vai ser legal a gente saber dele, como que é o dia a dia. O famoso ator da série. O nosso Dustin. Nosso Dustin brasileiro. Alô? Ô, Matheus. E aí? Bonita. Agora eu tô vendo. Agora você tá vendo todo mundo, Matheus? Agora eu tô. Boa noite. Tem outra coleguinha aqui, ó. Boa noite. Deixa eu pôr mais pra trás. Mais pra trás da Matheus é de São Paulo, né, Matheus? Muito Isso. obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço. viu? no nosso trabalho aí. Nossas curiosidades. Pode se apresentar, Matheus. Prazer, eu sou o Matheus. Eu sou de Santos, São Paulo, né? Eu tenho a síndrome desostose cleidocraniana, ou a displasia craniana, ou displasia cleidocraniana. Então eu não sei como vocês chamam. Matheus. Tá Oi, gravando, né? dá pra ouvir? Tá gravando. Acho que tá gravando. Ok. Aí, essa não é a primeira vez, tá, que eu participo de um trabalho de faculdade, ou alguma coisa, já é... Eu fiz alguma já. Então é nossa, Então, não é a primeira primeira. vez. Nossa, que todo mundo aqui tá sendo a primeira vez. Matheus, Aí é basicamente conta pra isso. gente, assim, uma Como que foi você seu viu? diagnóstico? uma curiosidade, assim, uma primeiro coisa que sintoma você que acha você viu. diferente. Então, olha, é assim, a minha mãe, ela também tem a síndrome. Então ela descobriu primeiro. E ela descobriu com 18 anos, Ela tinha 18 anos quando ela descobriu. Aí faz tempo já, né? E aí, assim, ela foi a primeira da família a ter. Ela foi tratando. E aí, quando ela tá grávida de mim e da minha irmã, é que a minha irmã nasceu primeiro. A minha irmã também tem a síndrome. E minha irmã veio primeiro que eu, né? Ela é um ano mais nova. A minha irmã também tem. Então, assim, ela já sabia, né? E como ela tinha também, minha mãe, então ela já imaginava que eu fosse ter a minha irmã. Então, pra gente foi mais fácil pra diagnosticar. Ela sempre soube, porque não tinha lá a clavícula, né? No ultrassom, acho, no raio-x, não sei. Não tinha clavícula, então já era um sinal. Já Então, era assim, a característica, gente né? a gente sempre soube. Nunca foi um Quando tem mistério. alguém da família, né? É bem mais fácil, né? Esse diagnóstico. Sim, Não é tarde. realmente. É, então. Já pode estar começando tratar desde do início, né? Caso haja algum desconforto, né? Nesse caso, assim. Sim. Sua É mãe isso chegou a mesmo. fazer algum exame quando ela estava grávida ou somente quando você nasceu mesmo que foi o diagnóstico? Então, na barriga ela sabia já. Porque acho que o doutor falou que não tinha clavícula. Eu acho que ele conseguiu ver. Ela me contou isso já uma vez. Que legal. Então, assim, na barriga ela sabia já. Basicamente. Então foi com ultrassom. Ultrassom, No né? ultrassom já aparecia, né? A ausência da clavícula. Sim, Já exato. é de ver. Muito interessante. Aí ali ela sabia já. Aí você, mas e você, pra você, quando você descobriu, quando que você entendeu essa doença? Então, olha, assim, conforme eu fui crescendo, eu acho que talvez a partir de uns 10 anos eu entendi. Entendeu? Assim, eu acho que mais ou menos daí, né? Aí, assim, nessa idade eu comecei a tratar também. A gente ia no dentista, né, pra tentar arrumar a boca, essas coisas, assim, mais básicas que tem que fazer. Então, aí foi mais ou menos nesse ponto que eu comecei a entender. E também um pouco mais pra frente, ali, em 2016, mais ou menos, saiu a série, né, do menino. E aí, tipo, ele também tem, né? Então, assim, foi lá que, assim, realmente eu percebi, né, que tipo, era um negócio um pouco maior do que parece. Como é que, assim, pra você, assim, a primeira vez que você teve esse contato, né, com a série de um ator, né, Sim. que também tinha a mesma DCC que você, né? Como é que foi, assim, Isso. o sentimento, assim, tipo assim, nossa, olha, eu não sou, vamos falar assim, ou diferente, assim, foi mais ou menos assim? Achei meu irmão gêmeo. Então, é muito doido, viu? Porque, assim, querendo ou não, você acaba sendo meio que encorajado também. Porque, tipo, se ele passou por tudo, você pode tentar passar também, né? E também, assim, é igual os casos. Eles são muito parecidos. Então, querendo ou não, você, assim, acaba ajudando, de certa forma. Ele acaba ajudando. Então é interessante.
É bem diferente, viu? No seu caso, teve. Como que foi essas alterações no dente? Teve dentes supranumerários ou foi mais a questão de cair o dente de leite? Ou a lentidão ao nascimento. Então, olha, o meu caso foi assim. No caso, pra cair mesmo sozinho, caíram 2 dentes sozinhos. Só 2. Foram os 2 aqui de baixo principais, né? Aí, assim, o resto tudo eu tive que arrancar. E, assim, muitos ainda não nasceram. Inclusive, eu uso uma prótese ainda. Eu arranquei os dentes em 2017. Faz, tipo, 5 anos, eu acho. Ou, sei lá, faz uns 5 anos. E até agora eles não cresceram. Mas, assim, o ideal seria o quê? Seria, acho que, meio que puxar os dentes, né? Que ali a extração, tipo, meio que forçada. Só que eu não cheguei a fazer isso. Eu tenho que fazer, entendeu? Aí, assim, eu meio que parei por um tempo com o tratamento. Eu comecei, né? Eu arranquei os dentes. Aí o ideal seria o quê? Seria puxar, né? Só que aí eu não fiz isso até agora. Então agora eu tô voltando pra tentar meio que, assim, dar um prosseguimento, né? Pra tentar acelerar um pouco. Sim. Aí no caso aqui em cima, eu arranquei todos os dentes da frente. Todos. Arranquei também alguns aqui, né? Em cima também, mas na lateral. E aí, assim, esses daqui cresceram, mas esses principais não. Então, assim, até agora eles são lá dentro. E aí, assim, eu fui no doutor, né, há pouco tempo, e ele falou assim, pra eu tirar a nova radiografia, pra ver se o dente tá colado no osso, ou se tem como puxar, ele falou assim. Aí tem que fazer o teste, né, tem que fazer lá Tem como a fazer radiografia. a extração, né? Aí, isso, aí ele falou assim, que se tiver colado no osso, que aí no caso é melhor, sei lá, fazer tipo um implante, ele falou assim, porque não tem como, ele disse, ou é muito difícil. É mais difícil. E também, é mais difícil. E também o caso dos dentes supranumerários, eu tenho. A minha mãe teve também, ela tirou assim muitos, ela tirou muitos em cirurgia mesmo. Eu tenho também, mas ainda não tirei nenhum, assim, que fique dentro da boca mesmo. Aí eu tenho que fazer isso também. Então, assim, eu tô um pouco atrasado nesse sentido. Mas eles prejudicam você de alguma forma, esses dentes a mais ou não? Não, pior que não. Assim, eu nem sinto, entendeu? Eu sei que eu tenho porque saiu já, tipo, em radiografias antigas. Mas, assim, eu não sinto nada. Então talvez nesse caso nem seja indicado, né? Então, eu acho que, assim, eu não sei se é necessário tirar. Sinceramente, eu não sei se precisa, entendeu? Eu acho que não, porque não aparece, eu não sinto. Qual que é os sintomas mais comuns que você tem? Eu vi no teu vídeo, porque eu te achei, Matheus, pelo YouTube. Nossa, está Pelo YouTube. Você comparando com o Dust lá, se comparando com o Dust. E é bem então. parecido mesmo. É, realmente. Pera aí, qual foi a pergunta? Esqueci. Quais são os outros sintomas que Os você sintomas. tem? Então, no caso da síndrome, né? Além dos dentes, né? Que acho que é o mais, assim, aparente mesmo, a síndrome, né? Os dentes. Aí, no caso, também tem a questão da clavícula. Você não tem clavícula, né? Então, assim, simplesmente não tem clavícula. Então, seu ombro ele junta. Não tem clavícula. Então, assim, eu não sei como que é ter clavícula. Eu não sei como que é ter. Mas olha lá, o ombro junta, tipo, ele é. Legal. E não acontece nenhum tipo de dor, né? Tipo assim, desconforto, nada, né? Pra você é Nada, natural, viu? igual estralar os dedos. É natural. Então, é normal. O ombro tá aqui, ele não cai, entendeu? O povo pensa que ele vai cair, mas é normal. Mateus, Aí, assim, basicamente é isso. conta os pra gente sintomas. um pensamento seu que você gostaria de compartilhar aí pra outras pessoas que tá vendo. Ou uma experiência. Então, olha, conforme eu fui postando esses vídeos assim, né, do Dustin, apareceu muita gente que tem a síndrome também, né? É assim, é muito doido ver que tem bastante gente no Brasil que tem, mas assim, é um caso muito pouco falado ainda, entendeu? Assim, é uma questão que quase ninguém fala. Então, eu até escrevi também, né, que eu fui agora no dentista e, tipo assim, alguns últimos que eu fui, parece que eles não sabem muito o que fazer. Assim, eles não estão acostumados, entendeu? Com, tipo, alguém que tem o conhecimento da doença, né? Então, porque assim, eu tenho quase 20 anos, entendeu? E assim, tem dente de leite ainda, tem dente que tá sem. Então, assim, eu não sei se eles não. Assim, eu não sei se não vale a pena, porque é muito trabalho, de repente, ou se eles realmente não sabem o que fazer. Mas essa é a minha impressão, entendeu? Que eu tive. Que não são todos que estão aptos a ajudar. Eu acredito que a falta de experiência também, né? De conhecimento sobre. Sobre, né? Porque por ser raro, então,
pra que eu vou Estudo também. me aprofundar nessa raridade, né? Pra que eu vou fazer No caso, eles não levaram o autoconhecimento? estudo pra frente. Né? Isso. Só ficou. Aí quando Então- chega, né? Aí fica aquela coisa assim. E nossa, você como? fica desconfortável, né, Matheus? Porque, né, qualquer um ficaria, né? Você Sim. ter que fazer um tratamento, né, sabendo que a maioria dos profissionais não tem essa Não tem esse experiência, né? conhecimento. Então, é meio estranho, porque você não sabe se pode confiar ou não. O doutor que eu ia, ele é particular, só que assim, é caro, né? Então, eu agora tô indo pelo convênio, só que assim, os convênios são esses que eu tô falando, eles não parecem tão preparados, entendeu? Mas assim, o que eu ia particular, ele era muito bom. Só que aí é tudo caro, entendeu? Aí a Esse que é o gente problema. não consegue, né? É igual eu acho muito legal a questão do Dust, da série. O ator em si, né, ele tem programas que ele aproveitou da imagem dele, né, do como é que fala? Da fama dele. Do E ele reconhecimento, tem, né, um programa que ajuda essas pessoas que não têm Sim. plano, Então, não tem- ele tem acho que uma ONG, acho que é tipo uma ONG, né? É a CBD Smiles, acho que é isso. É bem legal isso daí. É interessante, né? Porque é uma forma também de introduzir essa pessoa, né? Também, assim, no mundo, né? Tipo, no trabalho, Sim. assim, inserir então, ela na porque- sociedade, vamos falar assim. Porque Sim. como é raro, a pessoa fica assim, com aquela, nossa, mas é muito frágil, é uma coisa assim, diferente. Aí a pessoa já meio que olha com outros olhos, né? Então isso é interessante, né? Essa ONG dele ter essa introdução na sociedade. Então, é assim, meu caso, ele é até leve, eu acho. Porque lá, na ONG tem casos que são muito pesados, entendeu? Por exemplo, na própria ONG dele, tem casos que você olha e, tipo, a pessoa é bem diferente, entendeu? Então, assim, comparado a certos casos, o meu caso é até leve, entendeu? É, assim, parecido com o dele, entendeu? É um probleminha, mas você consegue arrumar. Mas tem casos muito piores, entendeu? Que tem consequências, sim, piores do que a minha. Pode perceber mesmo que você tem seu cotidiano normal, né? A doença não atrapalha. Sim, Você já Normal, sofreu normal. de preconceito, tua mãe, tua irmã? Ou não? olha, pior que não, viu? Eu sempre fui de zoar bastante, então... É aquela coisa assim mais direta, tipo, nossa, eu não vou nem me aproximar, porque pode ser que essa coisa Eu acho- seja contagiante. Eu acho que Esses pensamentos fúteis. eu acho que Pior que não, viu? Assim não. o preconceito não, mas todo mundo que conhece da doença, eu acho que pede pra você fazer essa juntar os Exato, ombros, os o ombros negócio do e ombro. né? Sim, então, e agora, como ficou famoso, né, essa doença por causa do menino, então, assim, agora é meio que comum, assim, entre os jovens, entre os amigos, o pessoal conhece agora, entendeu? Porque, tipo assim, pra eles é a doença do Dustin, entendeu? Então, tipo, ele tem essa doença, então você é igual o Dustin. Então, agora tá bem mais normal, entendeu? Tipo, ainda é raro, mas tá bem mais comum e conhecido, né? Então, pro pessoal é, assim, é divertido, de certa forma. É bom reconhecer isso. É interessante, cara. Certo? Muito Muito interessante. obrigada pela participação. Matheus, muito obrigada. Foi Eu uma que agradeço. experiência massa, tá? A gente assistiu o vídeo do compartilhando. TikTok, não tem diferença Aham. nenhuma. Mas É, você é igualzinho. Você é igualzinho. Você é o nosso Dustin brasileira, É, exatamente. o Dust brasileiro. Certinho, muito obrigada, tá? Por estar cedendo Obrigado, esse viu? tempo, tá? Então, assim, Segue o muito- Matheus, gente, lá no Instagram, TikTok. @ Matheus Santista, né? É isso? Isso aí, Isso. é isso mesmo. Então, valeu Muito aí. obrigada, beijo, Matheus. Tchau, Beijo. tchau. Obrigado, gente. Tchau. Boa sorte, viu? Valeu. Obrigada. Vamos precisar. Quando a gente postar, eu vou te Nós te mandar o marca. link. Tá bom, obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, foi muito legal, né, esse bate-papo com o Matheus Santista. Vocês fiquem aí de olho, porque vai ter um segundo episódio com a Karen, né? Ela vai conduzir aí com os outros integrantes sobre... Uma dinâmica para para reforçar tudo que a gente conversou, Isso. discutiu sobre essa doença. De uma forma mais dinâmica. Uma forma mais descontraída. Então não perca o segundo episódio da DCC, da displasia cleidocriniana, que agora é íntima, né? Pode chamar de DCC. Agora pode chamar de A DCC? Já é nossa... Tchau, gente. Criada. Até a próxima. Tchau, tchau, gente!